Olá, boa noite. Tudo bem com você? Espero que sim. Gostaria da sua atenção, porque eu gostaria de ler um texto que encontra-se na Palavra de Deus, na Epístola de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o 10, que diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração acerca desta palavra. O que nós vemos aqui é algo que tem sido discutido há muito tempo nas igrejas evangélicas, no tocante ao espinho na carne que Paulo menciona ter. E eu já vou te adiantando que este espinho na carne não é, em hipótese alguma, qualquer doença que ele possuía. Não é ser caolho, não é ser vesgo, não é ter doença de pele, não é nada que você imagina. Este espinho na carne, como diz o versículo 7, é um mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo. A linguagem que nós usamos para falar de espinho na carne dá a impressão, por ser espinho na carne, que ele tinha algo na carne que o incomodava. E, na verdade, não é isso que a palavra de Deus diz. Se nós formos lá na palavra do Senhor, em Números 33, 55, nós vamos ler o sentido de espinhos. Diz assim: mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos. Olha aí, espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Deus tinha dado ordem: olha, vocês vão chegar lá e coloca todo mundo para fora, porque eu sei que esse povo vai te contaminar, vai te fazer desviar, esse povo vai te seduzir, vai te enganar, vai te corromper. Então bota fora, porque eles vão ser espinhos diante de vós, eles vão ser espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas. Em Ezequiel 28, 24, diz também sobre isso, espinhos. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira. Olha só, nem espinho que cause dor entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam.
e saberão que eu sou o Senhor Deus. Então veja aqui, o espinho já é uma outra conotação, mas é um espinho, porque fala de ações, atitudes de um povo que causaria dor, que ia ferir o povo de Deus, né? Ezequiel 28, 24. E Deus promete, olha, nunca mais a casa de Israel terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor, entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam. Então veja bem, você conhece alguém que te odeia, te despreza? Não é um espinho na carne, mas não é uma doença, não é um mal físico, não é um problema que Paulo apresentava fisicamente. Oséias 2,6, outro exemplo. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos. Agora Deus falando, ó. Eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei um muro de sebe para que ela não ache as suas veredas. Veja bem, Deus está colocando limites, impedimentos, né? Não é você andar pisando em espinhos. Deus está dando uma ideia do que espinho significa. Então, quando a gente lê que Paulo tinha um espinho na carne, era um próprio demônio, era um anjo desses que caiu com Satanás. E Deus escalou ele. Você precisa entender que Deus faz escalação. Deus escala um demônio específico para a vida de quem quer que ele escolha, para poder agir de alguma forma, disciplinando, exortando. Deus, ele faz isso. Deus cria o bem, cria o mal, cria as trevas, cria a luz. Deus é Deus, gente. Deus é Deus. Então, um demônio de Satanás, um mensageiro de Satanás, está lá, ó, a saber, um mensageiro para esbofetear. E esse esbofetear, você pode entender literalmente, mas no espírito. Porque era como fosse um esbofeteamento mesmo. Era para repreender mesmo. Deus não queria que Paulo se exaltasse pela excelência e abundância das revelações. Ele não queria correr o risco. Deus não queria, porque Paulo era o aluno de Gamaliel. Paulo tinha muito conceito. Mas mais que isso, ele tinha revelações, visões de Deus. Ele foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus, glorificado quando estava a caminho de Damasco. Ele foi um homem moldado pelo próprio Senhor Jesus, revestido pelo Espírito Santo. Foi incumbido de abrir as igrejas, de pregar, de iniciar o que nós chamamos hoje de igreja. A igreja primitiva. Ele foi aquele que veio para nós, gentios. Não que os outros não fossem. Como no dia de Pentecostes, tinha todo tipo de gentil ali. Mas especificamente Paulo foi levantado para isso. Então ele tinha visões e revelações de Deus terríveis, tremendas. E para que ele não se exaltasse sobre ninguém, ele era esbofeteado constantemente, por todas as vezes, até que ele aprendeu a depender totalmente de Deus. Paulo, ele tinha uma capacidade de expor aquilo que ele tinha da parte de Deus. E quando é que ele fazia isso? Quando os inimigos cobravam isso dele. Não ao léu, a Deus dará ou qualquer coisa. Ele não fazia publicidade ou marketing de si próprio, mas quando alguém contestava o que ele falava e sabia, e por revelação, visão, tinha recebido de Deus, aí sim, alguém poderia dizer, lá, está lá se gloriando. Não, ele estava defendendo a causa. Então, neste caso, Paulo se destaca. Paulo se destaca. Mas ele aprendeu a ser
dependente de Deus, totalmente. Nós vemos que Deus queria que Paulo dependesse somente dele. Deus queria isso, como Ele quer para nós, que nós dependamos somente dele. Não tem outro poder, não tem outra força, não tem nada que se iguale a Deus. E não tem outro Pai, só há um que é Deus. Pai, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Então Deus, Ele chama a gente para ser dependente somente dele. Ainda que você tenha visão, que você profetize, que você ore, que você interceda, que você pregue, que você ministre, tudo isso é para a glória de Deus. E toda vez que você ultrapassar a linha da tolerância de Deus, você vai ser esbofeteado. Deus pode te mandar um mensageiro de Satanás para quebrar sua crista. Hoje a gente, infelizmente, a gente vê gente profetizando. Não estou julgando o profeta, mas a gente ouve profecias assim, ó, de 5 em 5 horas Deus falou com aquela pessoa. A pessoa põe na rede, no YouTube, no Instagram ou em qualquer outro lugar, Deus falou comigo agora. Aí daí vai ver outro vídeo da pessoa, está lá às 6 horas. Espera aí, como se Deus estivesse a todo instante municiando aquela pessoa com profecias. E são profecias, muitas vezes, dentro do cenário que estamos vivendo, porém, não tem uma data, não tem algo assim, olha, quando você vê isso, é o sinal. E a gente não vê o sinal. Então tem muita gente hoje que eu aconselho ter cuidado com profecias. Nós sabemos que o último profeta foi João Batista. Hoje existe o dom profético. Mas o dom não é seu. O dom é do Espírito Santo, ou seja, o dom é de Deus. E Ele sempre concede este dom para um fim proveitoso. Falar do que a Bíblia já falou não é profetizar. Falar o que Deus não falou não é profetizar. Então Paulo, que tinha visões e revelações de Deus, para que ele não se ensoberbecesse como Satanás um dia, para que ele não se sentisse igual ou acima de Deus, como Satanás um dia pensou que fosse assim, a solução dos seus problemas, criou-se outros gravíssimos. Paulo, ele era esbofeteado, não tinha cegueira, não tinha epilepsia, não tinha nada disso. Paulo foi esbofeteado por um mensageiro de Satanás. E é a Bíblia que diz isso, e quem não gostou, conversa com Deus. Porque não menciona doença. A única doença que a gente não chama de doença, não podemos chamar de doença, porque foi um impedimento pelo próprio Senhor, pela visão que Paulo teve dele, foi a cegueira, por um período de tempo, que Ananias depois, pelo poder de Deus, devolveu a ele. Este foi o mal. Agora, aqui, não. Aqui foram coisas que Paulo tinha que aprender. Ele orou 3 vezes, porque talvez ele fora impedido, talvez ele tenha errado 3 vezes. Não estou dizendo no sentido da palavra errado, mas estou dizendo que Paulo, ele deve ter, por exemplo, como é que eu vou clamar 3 vezes por algo se eu não tenho algo? Então, quando Paulo ele clamou a primeira vez, ele falou, eu penso assim, falo como homem, eu penso que ele disse assim, poxa, eu tentei fazer algo lá e deu errado, me prenderam, me bateram, me chicotearam, então, por favor, né, deixa eu... E Deus falou, minha graça te basta. A segunda vez a mesma coisa, olha, eu queria ir lá para Macedônia, para Caia, mas me prenderam, deixaram eu lá em Roma, agora, então, a minha graça te basta. Para ele orar 3 vezes, faz sentido e fácil é de entender,
que Paulo, se Deus não tivesse feito o que fez, talvez não seria o apóstolo que a gente conhece hoje. Talvez se deixasse levar pelo número de visões e revelações que eu acredito excelsas, divinas e maravilhosas, que daria a ele, sim, como mortal, um sentimento de importância acima dos outros. E Deus não trata ninguém nesse nível. Deus não trata ninguém melhor que ninguém. Porque tudo que o homem é da parte dele que vem. O homem recebe o que Deus dá. Então veja bem, Paulo aprendeu a se gloriar em suas fraquezas para que o poder de Deus habitasse nele. Então o conselho que eu dou é isso: vamos buscar a Deus com muita humildade, vamos buscar fazer a vontade de Deus com muita humildade, e não vamos nos preocupar se tentamos fazer algo e não dá certo, ou se passamos por alguma luta ou tribulação. Nunca devemos imaginar que isso escapou dos olhos de Deus. Na verdade, pode ser Ele mesmo te impedindo de algo que não traz benefício para o reino e muito menos para você. Se atente a isso. E veja só o que Paulo passou quando ele, lá em 2 Coríntios, olha só, 2 Coríntios 11, Paulo, ele passa, acho que é 23, acho que é isso. Olha aqui. Ele diz assim na palavra, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Deixa eu ver aqui se eu consigo o 27 aqui. 26, né? 26, 27. Vamos lá. Ó. Aí ele diz aqui: em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, no 28, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então veja, meu querido, minha querida, veja as consequências. Isso aí que eu acabei de ler era o esbofetear, era o mensageiro de Satanás. Porque Paulo, ele tinha uma característica que precisava ser moldada por Deus. Paulo, ele tinha uma característica que precisava ser transformada. Deus conhecia Paulo. Olha quantas vezes em defesa do evangelho, em defesa da igreja, como representante de Cristo, olha quantas vezes ele foi privado de fazer as coisas e esbofeteado. O espinho na carne, em 2 Coríntios 11, 23 a 28, o espinho na carne 24 horas, tentando impedi-lo, tentando de todas as formas corrompê-lo, tentando fazer ele explodir, ele reclamar, ele abandonar o barco, não quero saber mais de evangelho, tá louco, pelo amor de Deus, eu estava lá com Gamaliel perseguindo cristão, aí me derrubaram. Ele não reclamou não. Não. Ele continuou firme. E no final ele percebe que as fraquezas dele, era um motivo de glória para ele.
os impedimentos, as surras, as chicotadas, tudo que Paulo passou, ele glorificava a Deus, porque ele sabia que aquilo era da vontade de Deus, para que nas suas fraquezas, na sua impotência, ele soubesse que tudo que ele estava fazendo é pelo poder de Deus. Era pelo poder de Deus. Não tinha teologia, não tinha beleza, não tinha altura, não tinha corpo, não tinha farda, não tinha couraça, armadura, capacete, espada, não tinha cavalo árabe, não tinha nada em Paulo e de Paulo que desse a ele a condição de fazer o que ele fez e chegou até nós hoje o que ele fez. Mas, literalmente, poder de Deus. E Deus teve que mostrar para ele, quantas vezes fosse necessária, Deus mostrou para Paulo: você tem que depender de mim. É melhor depender de mim. Sem depender de mim, você não prega, você não ora, você não intercede, você não é apóstolo, você não é pastor, você não é missionário, você não é levita, você não é mestre. Sem o meu apoio, sem o meu poder, você não tem o Espírito Santo, não tem salvação, não tem fé. Filipenses diz que o querer e o realizar é de Deus. Então, sem Deus, sem depender de Deus, o seu querer, o seu realizar, tudo é Deus. E Paulo passou por tudo isso para a gente entender hoje isso. Que eu não sou melhor que ninguém. Eu não tenho mais de Deus por ser Paulo, meu nome. Eu não tenho menos de Deus por não ser Antônio, meu nome. Então, meu Deus, que nós entendamos pela tua palavra que o espinho na carne não era uma doença, era uma necessidade que Deus, conhecendo Paulo como conhecia, colocou à disposição dele, mas sob total e absoluto e soberano controle de Deus. Tudo, diz a palavra, que tudo que a gente passa não é acima das nossas forças. E Paulo, sustentado pelo Senhor, passou pelo que passou, foi esbofeteado, mas venceu e escreveu as suas ricas e preciosas epístolas que hoje nos guia e nos direciona. Então, profeta, cuidado no falar, Deus disse. Cuidado. Se você ultrapassar a linha da tolerância de Deus, Deus pode mandar te esbofetear. Deus te abençoe.